Graça e paz, irmãos, bom dia. Deus abençoe o seu dia, seja bem-vindo. Mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar ministrando sobre as epístolas e hoje é em 1 Coríntios. Então vamos orar a Deus e agradecer por esse momento. Amado eterno Deus, Pai bendito, Pai maravilhoso, contamos com a Tua graça, com o Teu perdão, com o Teu favor que nós não merecemos, mas entendemos, Pai, que hoje foi o dia que o Senhor fez, já nos alegremos nele, já regozijemos nele, e hoje, Pai, mais uma oportunidade de ministrar o coração dos meus amados irmãos, com bastante saudade deles, e eu feliz aqui, Pai, e sabendo que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que eu peço, para que o Senhor venha, Pai, nos dá a unção, Pai, e a sabedoria de ministrar sobre essa carta tão rica e poderosa, porque nós consideramos a palavra do Senhor. Cremos e sabemos que ela produzirá o efeito para o qual está sendo enviada. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, que bom estarmos reunidos mais uma vez aqui, e sabendo daquilo que o Senhor pode proporcionar para nós através dessa palavra. Amém? Então vamos iniciar e abrir a nossa Bíblia. Você que está com a Bíblia aí, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios e nós vamos aí examinar um pouco dessa carta, o seu contexto e conteúdo. Então nós estamos aqui na lição número 13. E aqui nós temos como alvo da lição, nós precisamos perceber que a partir de 1 Coríntios, como o pecado é traiçoeiro e também como pode ser combatido. E devemos também estar sensível à realidade do pecado e à necessidade de vigiar para não cair. E devemos analisar a própria vida em busca de pecados a serem tratados e esforçar-se por obter ajuda se necessário. E aí, nós pensamos na introdução que a maior parte da primeira epístola à igreja de Coríntio trata-se de exortações ou conselhos práticos diante de uma série de problemas recorrentes entre os irmãos. Não é correto, porém, olhar para 1 Coríntios e considerar somente os problemas. Nós estamos num estudo com uma visão panorâmica, e aí temos algumas informações básicas, né? 1 Coríntios faz parte do grupo de epístolas paulíneas eclesiástica. O autor é o próprio Paulo, e a data é 56 a 57 depois de Cristo. Local é Éfeso. O alvo são os cristãos em Corinto. Versículo-chave é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia e lesse comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim. Abriu a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que palavra gloriosa, né, irmãos? Como Paulo tem a sensibilidade de falar aos nossos corações, mesmo diante de tanto tempo já passado, né? Então nós temos aí o versículo-chave e temos também a expressão-chave que traz para nós nessa manhã o título como divisão na igreja.
E dentro dessa visão panorâmica, nós vamos para o esboço, que traz para nós Paulo respondendo às indagações vindas da casa de Cloé. E isso vai estar sendo trabalhado em nós, porque a palavra de Deus ela é contemporânea, né? Não é diferente nos tempos de hoje, o tempo antigo com os tempos de hoje. Nós devemos assegurar de que não mudou muita coisa, não. Então, nós temos aqui 1 Coríntios, no capítulo 1, até o 6, nós vamos lidar com alguns problemas dentro da igreja. E um dos primeiros problemas que nós vamos lidar seria divisões na igreja. Isso Paulo vai falar do capítulo 1 até o 4. E aí eu queria ler algum ponto que vai tratar desses problemas. Então, 1 Coríntios, do capítulo 1, no versículo 10, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 10. Paulo está dizendo: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Na igreja de Coríntio, estava havendo partidos, estava havendo alas, grupos, e eles se reuniam ao redor de ícones, de personalidades. Por exemplo, nós vamos ler no versículo 11 e 12, que diz: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Olha só, Paulo já tem que tratar o primeiro problema, que é uma divisão na igreja. Existem pessoas de vários partidos. Agora, o processo aqui é que nós devemos saber como Paulo lidou com os comentários dentro da igreja. Quando nós olhamos para os versículos, nós vamos ver que ele foi informado a respeito de alguns membros e ele dá nome e endereço de quem informou. Ele diz que foi da casa de Cloé. Quem falou? Por que falou? Quando falou? Então ele dá nome à pessoa que falou. E nesse confronto, nós também precisamos estar preparados, irmãos. Para que não haja divisões, nós temos que ter a certeza e a liberdade, a confiança, sempre no Senhor, do que falar, por que falar, quando falar, onde falar. Porque uma igreja dividida, ela não vai para frente. Uma igreja que está reunida ao redor de partidos,
Porque um estava dizendo que era de Paulo, outro dizia que era de Cefas, o outro dizia que era de Cristo. E Paulo exorta eles no sentido de que Cristo agora está dividido. Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja que está reunida ao redor de ícones, numa divisão partidária, na maioria das vezes, ela não progride. E por que não progride? Porque ela drena todas as suas energias internamente. E como Paulo lidou com isso? Capítulo 3, versículo 3 e 4. Abra aí. Capítulo 3, versículo 3 e 4. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Então Paulo está aqui olhando para esse problema e trazendo uma pergunta. E dentro dessa pergunta, no versículo 6, ele dá a resposta. Que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, quando nós nos reunimos, nós temos essa tendência, na maioria das vezes, se não todas as vezes, de ter preferência. Eu gosto mais daquele, ou daquela. Isso, na verdade, não traz para a gente senão constrangimento entre os irmãos. E nós devemos trabalhar e focar exatamente naquilo que o Senhor nos dá. E Ele nos dá o próprio exemplo. Paulo diz isso, que é olhando para o autor e consumador da fé, que nos dá essa garantia de nós não termos esse problema de divisão na igreja. E é o segundo problema que nós temos e percebemos aqui, é que esses problemas, eles se tornam também morais e éticos. No capítulo 5 e 6 nós vamos ver isso. E eu também, irmãos, eu não vou ter tempo suficiente de explicar ponto por ponto, então eu quero seguir um pouco mais o slide, que aí vai nos dar o tempo necessário para trabalhar esse contexto. Então nós temos aqui problemas morais e éticos no capítulo 5 e 6. E Paulo responde às perguntas feitas na carta de Coríntios. 1 Coríntios, do capítulo 7 ao capítulo 16. Ele praticamente fecha aqui. E esses problemas morais e éticos está em 1 Coríntios capítulo 5 e 6. Depois nós vamos ver carne oferecida aos ídolos, 1 Coríntios 8 a 10, capítulo 10. Depois nós vamos ver problemas no culto, 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ver os dons espirituais, 1 Coríntios 12 ao 14, capítulo 12, 13 e 14. Doutrina da ressurreição, 1 Coríntios capítulo
15, e a coleta e outros assuntos no capítulo 16. Então, esse é o esboço da carta de 1 Coríntios. E dentro de uma visão panorâmica, nós podemos ler 1 Coríntios em uma sentença. A Epístola de Coríntios, ela está numa correção em que o apóstolo Paulo se posiciona contra vários problemas procedentes na igreja de Coríntio. E aí nós podemos falar um pouco da cidade. A cidade de Coríntio era uma cidade importante, com uma população cerca de 500 mil de pessoas. Estava localizada num lugar estratégico, ao sul da Grécia, entre 2 portos marítimos, e tirava bons lucros do comércio que passava por esses portos. Muitos comerciantes e marinheiros visitavam Corinto e cometiam atos pecaminosos ali que não teriam coragem de cometer na própria terra, tornando-a uma das cidades mais imorais da época. Contexto da epístola, nós vemos que 1 Coríntios emergiu na 3ª viagem missionária de Paulo. Isso está lá em Atos 18, 23, Atos 21, versículo 14. Ele estava em Éfeso quando escreveu essa carta, tá? Em 1 Coríntios 16, versículo 7 e 9. Paulo tinha recebido alguns relatórios da casa de Cloe, que nós acabamos de falar aqui, 1 Coríntios 11, nos quais havia referência de uma série de problemas presentes na igreja, além de vários questionamentos sobre os assuntos práticos do cristianismo. E nós vemos que dilemas na igreja, dentro de um pequeno resumo, os problemas de Paulo, os problemas que Paulo enfrentou nessa epístola. Nós vamos ver uma referência de um problema de partidarismo. É o que nós lemos e comentamos, fizemos um breve comentário sobre o assunto. Depois, numa outra referência, Paulo teve que enfrentar um problema de impureza. Depois, numa outra referência, 1 Coríntios 6, versículo 1 e 5, nós vamos ver um outro problema, o litígio. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 40, essa é a referência, nós vamos ter um outro problema, casamento e divórcio. Numa outra referência, 1 Coríntios 8, 1, 13, capítulo 10, 1 a 33, nós vamos ver um outro problema, que é a idolatria. Uma outra referência, 1 Coríntios 11, versículo 5, 20, e capítulo 12, no versículo 1, nós vamos ver um problema, a ordem de culto. 1 Coríntios 11, do 1 ao 34, desprezo à ceia do Senhor, um outro problema. 1 Coríntios 12, 1 e o 14, do 1 ao 15, nós vamos ver a ignorância sobre os dons. Irmãos, vocês perceberam quantos problemas Paulo teve que enfrentar? E aí, nós olhamos para o contexto da carta, e aí nós aprendemos que o objetivo da carta é auxiliar cada igreja local a enxergar os seus próprios problemas e confrontá-los segundo as Escrituras. Então, Paulo está ciente de que ele tem problema. A igreja tem problema, mas ele não tem dificuldade nenhuma em trazer à luz das Escrituras de que maneira ele deve conduzir essa igreja.
porque Paulo é o fundador dessa igreja também. Então, eu creio que Paulo foi tremendamente usado por Deus naquela época e hoje da mesma forma. Porque quando nós lemos as Escrituras, nós nos encaixamos, né? De que maneira nós estamos vivendo e aprendemos do Senhor. E o conteúdo da epístola, no Antigo Testamento, nós podemos ver exemplos negativos. Que o Antigo Testamento descreve uma série de eventos positivos e negativos, que servem de exemplos aos cristãos. Em 1 Coríntios, Paulo traz à tona vários exemplos negativos do Antigo Testamento, comparando-os a erros cometidos pelos irmãos de Coríntio. E aí nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo, capítulo 10, versículo 11, que diz assim. Está escrito ali também, mas vamos ler aqui. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, nós vamos ler que no texto existe pecado, exemplos negativos no Antigo Testamento e o resultado. Irmãos, diante do pecado, o resultado sempre será a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo também trabalha esse texto. Mas visto que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, nós podemos entender que Deus é aquele que dá vida também. E dá vida em abundância. Então o processo não é nós pecarmos, porque nós pecamos. E por isso somos pecadores. Mas o processo é chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. E na medida em que nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então, meu amado e minha amada, não se sinta constrangido com o pecado, ao ponto de não confessá-lo. Porque o processo está em não confessar. Então chega diante do Senhor e confessa. E eu tenho certeza que Deus é o Deus de amor, é o Deus de perdão, é o Deus que está com as mãos estendidas para te receber. Está com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. E isso em tudo, meu amado irmão. Isso em tudo. Não somente no fato de pecado, mas em todos os atos cometidos por nós. E eu creio que Deus já fez grandes coisas no nosso meio. Por isso nós precisamos estar certos de que até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós vamos ver aqui que o pecado, ele pode estar relacionado à idolatria. E fazendo uma comparação do Novo Testamento, principalmente a carta de Coríntios, que Paulo está dizendo, com o Antigo Testamento. Ele diz que há um pecado de idolatria, no capítulo 10, versículo 7. Vamos dar uma olhadinha lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Vamos ver? Paulo está dizendo assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então isso aconteceu lá em Êxodo 23, 6, quando eles edificaram um bezerro de ouro.
E isso trouxe a morte, o resultado. E depois nós vamos ver um outro pecado, a imoralidade. 1 Coríntios 10, versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. E nós vamos ver no Antigo Testamento isso acontecendo em Números 25, capítulo 25, do versículo 1 ao 18. A prostituição com as filhas dos Moabitas. Números 25, o resultado, que é morte. E depois nós vamos ver também a incredulidade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Paulo está trazendo à memória deles o que já havia acontecido no Velho Testamento. Números 21, 5 e 6. Existe uma desconfiança no cuidado de Deus. Amados, eu penso que nesse ponto da desconfiança do cuidado de Deus, nós precisamos refletir um pouco mais. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Num momento difícil. Não está sendo nada fácil. Mas nós devemos nos entregar ao Senhor e confiar nele. O salmista, ele tem isso por privilégio em dizer que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para todo sempre. O mesmo salmista, no Salmo 37, ele diz: entrega seu caminho ao Senhor. Será que essa desconfiança não tem a ver com entrega? Diante daquilo que nós podemos ter a certeza. Meu amado, Deus tem cuidado do povo dele. Deus tem dado o lenitivo para a alma, para o espírito e para o corpo. Deus tem cuidado. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Levante a cabeça, confie, irmão. Fica firme. Isso vai passar. Eu olho para o contexto de tudo isso e aprendo a confiar mais no cuidado de Deus. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. A quem temerei? Devemos buscar o Senhor e aprender dele. Quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando buscar de todo o coração. Entrega teu coração, irmão. Deleita-te no Senhor e ele satisfará. Ainda que teu coração seja enganoso na desconfiança, mas vamos trabalhar isso hoje, nessa manhã. Vamos ficar firme no Senhor. E que ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. O cuidado de Deus. Não devemos desconfiar. 1 Coríntios, nós vamos ver mais um pecado. A insubmissão. Capítulo 10, versículo 10. Que diz: não fique murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E o exemplo negativo da insubmissão à liderança de Deus. Números 16,
é o resultado. Quando nós nos tornamos insubmissos à palavra de Deus, nós já colhemos o resultado. É morte. Mas eu creio, irmãos, você que está ouvindo essa palavra, você está em obediência. Porque os seus ouvidos, porque o seu coração está pronto para ouvir e aceitar essa palavra. É de boa aceitação. E você obedece. O Senhor Jesus diz que o sacrifício não, mas a obediência sim. Amém? E aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Conteúdo da epístola. Existem alguns assuntos polêmicos e que, na verdade, você teria que ter um pouco mais de tempo para trabalhar isso dentro da liberdade cristã, né? O uso do véu na igreja, o dom de línguas. Nós teríamos que trabalhar isso de forma com muito mais tempo. E eu creio que, por mais polêmico que seja o assunto, Deus é aquele que trabalha os nossos corações para que nós possamos compreender. E aí nós podemos já concluir que o ensino e o desejo de Paulo era para a igreja, que abandonasse toda a prática pecaminosa e retornasse à consciência de que Cristo é o cabeça da igreja. Então, irmãos, nós temos a certeza nessa manhã, não somente nessa manhã, mas todos os dias das nossas vidas, que Cristo é o cabeça. Tudo está no controle dele. A ação dele é poderosa. Desde os tempos remotos até o dia de hoje e também os dias que virão. Porque já estão contados todos os dias. E ele permanece no controle. Deus é um Deus de amor, de bondade. E diante de todos os problemas que vir nas nossas vidas, nós temos a certeza de que Ele tem cuidado de nós. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós aprendemos, dentro dessa carta, que Deus está no controle. E Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Vamos orar e vamos agradecer por essa oportunidade. Eu confesso aos irmãos que é tudo novo para mim. E são momentos que eu estou vivendo, mas momentos que a igreja me proporcionou. O corpo de Cristo, unido em oração, e às vezes distante do corpo, mas na comunhão, dentro do propósito que Deus tem nos dado. Porque Deus está sabendo de tudo isso, irmãos. E tem nos dado essa alegria de estarmos juntos. O que seria de mim, o que seria de você sem a igreja, nesse momento? Parece que nós estamos sendo sufocados. Mas não. Nós estamos aqui vivendo mais um ciclo e cumprindo exatamente aquilo que Deus tem para nós. Então eu louvo a Deus pela igreja onde eu congrego, pelo meu pastor, pelos irmãos que estão junto aqui
contribuindo para que dias melhores virão. Mas nós sabemos que o melhor ainda está por vir. Porque com tudo isso nós não podemos, irmãos, nos desesperar, mas esperar. Esperar no Senhor. Confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor, eles não se abalam, eles permanecem para todo sempre diante das dificuldades, diante de tudo. Então eu creio, irmãos, que é mais um dia que o Senhor nos dá, por privilégio na tua presença. Curva a tua cabeça, vamos orar e agradecer. Amado e eterno Deus, Pai bendito, Pai maravilhoso, como é bom, Pai, saber que o Senhor se faz presente, com tanta bondade, com tanto amor, com tanto cuidado. Assim como o Senhor orientou Paulo dentro da igreja de Corinto, não é diferente o Senhor orientar o nosso pastor, a nossa liderança, os nossos irmãos, no trato, como nesse momento ser conduzido. Pai, nós necessitamos da tua misericórdia, nós necessitamos do teu poder, mas nós sabemos que a graça foi dada a nós. E essa graça é a razão de nós não sermos aqui, Pai, consumidos. Portanto, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.